WW voltando do intervalo. Vamos então ao prometido logo no começo dessa edição, após um primeiro semestre bastante agitado, em especial na Câmara dos Deputados. O governo do presidente Lula terá no segundo semestre agora a tarefa muito difícil, é conseguir dar seguimento a uma série de pautas econômicas prioritárias. Nós estamos fazendo uso de um levantamento realizado pela Arco Advice, nosso convidado Cristiano Noronha é vice-presidente da Arco Advice, que está trazendo uma tabela com algumas das principais propostas regulatórias em análise no Congresso. Vale a pena conferir, tem influência na vida de todos nós. Vamos lá então. A gente começa com o novo marco fiscal, situação aguarda a votação no plenário, a perspectiva é votação prevista no início de agosto. Temos a desoneração da folha de pagamento, vocês conferem aí na tabela à disposição de todos vocês nas suas telas, aguardando o despacho da presidência. Perspectiva disso daí, não deve avançar no curto prazo. Isso aí interessa muito os setores econômicos, vamos ver logo mais em detalhe. Outro ponto importante, do ponto de vista da matéria que tramita no Congresso, é a política de valorização do salário mínimo. Ela aguarda a análise da Comissão de Trabalho, prevê-se a aprovação para o segundo semestre. Vamos ver a próxima tabela, por favor, pessoal, vocês podem projetar para nós? Está lá, propostas em destaque no Senado Federal, vocês acompanham comigo, vou lendo para vocês. Temos a reforma tributária, de qual nos ocupamos tanto nas últimas semanas, qual é a situação dela? Está aguardando a análise da CCJ, essa é a comissão mais importante no Senado e na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a perspectiva? Prevê-se conclusão até outubro. É pouco tempo, na verdade, hein? É pouco tempo. Outro assunto importante, relevante, é o voto de qualidade do CARF. CARF, não preciso repetir para vocês, é aquela instância na qual, quando há uma disputa, um empate na disputa entre o contribuinte e a Receita, alguém decide. Este alguém decide, aguarda despacho da presidência, este alguém decide agora vai ser desempatado a favor da Receita. A conclusão, espera-se que ocorra até outubro também. Temos outro assunto, esse aí importa a milhões também diretamente, que é a reforma do imposto de renda. Está aguardando análise lá no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos. Não há perspectiva de avanço. Ainda há pautas que precisam ser votadas em sessão conjunta da Câmara e do Senado. Entre elas, por isso que lá em cima o título dessa tabela que nós estamos trazendo para vocês é propostas em destaque no Congresso Nacional. São aquelas que precisam das duas votações. A tributação de offshores e correção da tabela do imposto de renda de pessoa física. Situação disso daí, aguarda a instalação de comissão mista. Perspectiva, deve ser substituído por projeto de lei. O ministro da Fazenda está falando bastante disso, da tributação de dividendos e também da tributação de fundos offshore. São personalidades, são pessoas jurídicas, porém o Banco Central sabe direitinho qual é a pessoa física, em muitos casos detentora desta pessoa jurídica, que é um veículo de investimento lá fora. Outra matéria importante é o reajuste do salário mínimo. Aguarda também deliberação da comissão mista e esta provavelmente será aprovada até setembro. Vamos lá então, agora do que se trata, a gente voltando aqui com os meus três remotos participantes do WW, começando pelo Cristiano Noronha. O que a gente pode dizer para o público, Cristiano, a respeito de qual dessas matérias, o que dia que você escolher será a sua preferência, parece a você que mais rapidamente será tramitada? William, existem alguns projetos, obviamente, que eles estão no nível de tramitação mais adiantado, né? Então, por exemplo, o projeto de lei do CARF já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está chegando ao Senado e há uma expectativa do Senado de votar, na verdade, esse projeto de lei do CARF ainda em agosto. Então, houve uma antecipação desse prazo. O novo marco fiscal também, que é importante, muito provavelmente na primeira semana de agosto o governo deve conseguir votar.
né, esse projeto de lei. A reforma tributária, você mencionou ali que o cronograma prevê a votação até em outubro, você comentou aí que acha apertado, mas esse é o cronograma que o Senado pretende cumprir e o relator, o senador Eduardo Braga, pretende apresentar um plano de trabalho já na primeira semana de agosto. Lembrando que, por exemplo, a reforma da Previdência, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou no Senado Federal mais tarde, mais ou menos em agosto, e foi concluída essa votação no final de outubro. E a reforma também é bastante complexa. Então, do ponto de vista político e técnico, é possível chegar a essa votação. Até porque a reforma tributária ela chegou ao Senado com uma onda positiva muito grande. A repercussão foi muito intensa e dificilmente os senadores vão querer parecer ali que estão impedindo, né, essa modernização do nosso sistema tributário. Então, há uma onda favorável, sem dúvida nenhuma, à votação da reforma tributária. Agora, foi trazido aí muitos dos projetos também que são considerados positivos para a economia e, por isso, o mercado acompanha com grande cuidado, né? Bastante atenção e interesse. Agora, existe também nesse levantamento alguns projetos que não são tão bem vistos assim pelo mercado. Por exemplo, tem um projeto de lei que tenta tabelar juros de cartão de crédito, por exemplo, né? E o setor, ele diz que isso não é uma questão estrutural, que depende de outras variáveis da economia também. Você não pode chegar lá simplesmente só e tabelar quanto é que pode ser esse juro. Então, o mercado vê isso como uma interferência regulatória muito negativa e que pode trazer consequências até indesejadas, né? Até o efeito contrário por parte do governo, né? Ou projeto que tenta, por exemplo, suspender qualquer tipo de reajuste por parte da ANS dos planos de saúde. Também o setor do plano de saúde vê negativo. Então, a gente tem, nesse acompanhamento que a gente faz, projetos que o mercado vê como positivo, que vai modernizar o nosso ambiente regulatório, mas outros também que o mercado acompanha e interessar porque seria prejudicial, né? E o mercado quer se antecipar a esse prejuízo que pode eventualmente trazer para determinados setores regulados da economia. Deixa eu puxar dois eu sei, é complexo, é um monte de coisas, são muitas matérias. O Cristiano tentou fazer esse resumo também, até de criar duas categorias, aquelas dos quais o mercado tem um interesse muito grande, porque melhora o nosso ambiente de negócio, que continua péssimo, outros que piorariam o ambiente de negócio. Agora, do ponto de vista político, é isso que eu queria chamar a atenção agora, trazendo a palavra a você, Renata. Reforma tributária, como o Cristiano disse, uma enorme onda em torno dela. Agora, a complexidade do que o Senado tem que se debruçar agora, em termos das exceções criadas, em termos da definição da alíquota do IVA, como é que você está vendo esse calendário, Renata? Arriscado, no mínimo, mas o que joga a favor? Esse aspecto que Cristiano colocou me parece essencial. Ele chega ao Senado com um apoio muito grande da sociedade como um todo, do empresariado, muita gente fazendo força para isso andar. E aí eu vou fazer uma oposição, por exemplo, estava aqui na lista que a gente viu agora do levantamento da ARCO, que é a reforma do imposto de renda, que estava ali, né, sem previsão de avançar, porque a gente está falando do texto que já estava tramitando e que vem da legislatura passada. Quando o governo passado tentou dar suporte, né, e apoiar o avanço dessa medida, ele encontrou um ambiente hostil. Primeiro porque, quando a gente fala em tributar renda, é mais difícil mesmo do que a gente falar, veja, né, a gente já está falando de algo extremamente difícil e complexo, que é a unificação de tributos, né, que é o que a gente está em debate nesse momento na reforma tributária. Mas não havia um ambiente político que pudesse empurrar o Senado a tocar aquela história e ficou muito mal parado. Na verdade, agora essa proposta possivelmente vai ser ali solapada por algo que o governo atual vai apresentar. Mas voltando à reforma tributária, que é o ponto que o William coloca na mesa. Ela chega no Senado com muitos desafios, muitos pleitos para reconsiderar pontos que saíram da Câmara, mas com uma cobrança para que o Senado não caia naquela cilada da inação.
porque existe um clamor que vem de parte da sociedade e interesse também do governo para que esse tema ande. E como é que fica com a questão do imposto de renda, Caio, pelo que você tem apurado? A gente viu hoje o empenho do ministro está fazendo em falar desse assunto. William, o governo percebeu que se for queimar, tentar investir em muito combustível político, vamos dizer assim, para vários flancos ali no Congresso Nacional, isso pode dificultar. Dificulta primeiro, porque você tem que queimar energia com muita coisa, e dificulta segundo, porque o próprio Congresso Nacional ele gosta de pegar um assunto e tratar e exercer aquele protagonismo em cima desse assunto. Por exemplo, agora a reforma tributária, ele está com o Senado, né? O Senado já pediu e há uma sinalização positiva por parte da equipe econômica de deixar avançar nisso e resolver isso, não já começar uma outra tramitação de outro assunto relevante na Câmara dos Deputados, dividindo ali as atenções, né? Tem muito isso também, que é uma questão muito mais política do que técnica. Eu penso, William, de uma maneira geral, eu gosto muito dessa sinergia Palácio do Planalto, Congresso, para uma agenda comum, né? Quando esses dois poderes, não só nesse governo, mas em governos anteriores também, encontram uma agenda comum para avançar, isso acaba avançando, isso acaba tendo uma evolução. E na própria relação, na própria lista aí do Cristiano, da Arco Advice, tem vários temas tributários. Então, eu também ousaria dizer que a questão tributária, de uma maneira geral, não só na reforma, mas na alteração do imposto de renda, na questão da desoneração da folha, ela tende a ser, pelo menos nessa primeira metade do governo Lula 3, como a grande agenda do país, né? Eu coloco do país não só do governo Lula 3, mas também do Congresso Nacional, que foi eleito. E é interessante que seja assim, porque sabemos que o Poder Executivo eleito, o governo Lula 3, tem um viés à esquerda, sabemos que o Congresso tem um viés à direita, e aí encontram uma agenda comum em cima de questões tributárias, que é uma demanda da sociedade, uma demanda do país há décadas, para tentar avançar numa agenda comum. Eu sou otimista, lembrando que o deadline, né, a nossa expressão, nosso jargão jornalístico, né, o prazo final disso é junho do ano que vem. Então tem um ano aí, porque o segundo semestre do ano que vem será tomado, o Congresso Nacional praticamente num trabalho dedicado às eleições municipais. Cristiano, por último, e eu preciso que você seja breve, infelizmente sou obrigado a cometer essa falta de educação. Quão bem azeitada está a capacidade do governo de levar adiante o que lhe interessa no Congresso? Bom, ainda não está tão bem, né, William? É por isso mesmo que o governo está no meio de uma discussão sobre reforma ministerial. Começou feita ali com União Brasil, conquistando o Ministério do Turismo, mas existem ainda PP e republicanos que estão almejando espaço no governo e muito provavelmente terão. O Lula, quando ganhou as eleições, elegeu ali 130 deputados e 15 senadores apenas, chamou alguns partidos, como MDB, PSD, o PDT, para fazer parte do governo e agora conseguiu um aumento nessa base, mas apenas no papel, não na prática. E para aumentar esse apoio na prática, o governo está agora conversando com PP, republicanos e União Brasil novamente para aumentar e se preparar para essa pauta que é extremamente ousada, especialmente do segundo semestre.